Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 26 de maio a 1º de junho de 2024 vem com a análise da força da lua minguante que acontece no signo de Peixes. A lua minguante, como eu venho dizendo nos meus programas, sempre é um momento adequado para a eliminação daquilo que não nos serve mais. Agora, para a gente saber o que não nos serve mais, exige um exame, uma análise, um estudo. Primeiro nos assuntos pessoais, os hábitos, costumes, procedimentos, atitudes, o que nós estamos podendo transformar, mudar, ou seja, eliminar aquilo que não está funcionando direito, aquilo que não está trazendo para nós resultados positivos, seja no âmbito dos relacionamentos, seja no âmbito do trabalho, seja com as finanças, aonde for, esse momento ele permite que a gente realmente identifique o que precisa ser eliminado e que se tome a decisão de eliminar. Porque uma das coisas muito difíceis que a gente tem para fazer é realmente se libertar de algum hábito, de algum vício, de algum procedimento que se tornou assim repetitivo, que se tornou padrão, vamos dizer, na vida da pessoa. Então, é importante que a gente identifique para poder realmente eliminar, para poder se libertar, se livrar daquela condição. Então, a lua minguante é uma lua de limpeza. Em Peixes, então, que é um signo de água, e ainda a água em movimento. A água em movimento, ela simboliza a limpeza, levar para fora o que não nos serve mais. E considerando que Peixes é um signo com uma mística, com uma ligação com o humanitarismo e também com a própria espiritualidade, é um momento também para uma limpeza, vamos dizer, de vibrações, uma limpeza espiritual, né, por assim dizer. Então podemos aproveitar essa semana com essa direção, com esse foco. Já vamos sentir ao longo dessa semana o trígono de Júpiter com Plutão. Esse trígono é extremamente favorável ao desenvolvimento de qualquer atividade. Por quê? Porque ele traz à tona conhecimento, facilidades, ele faz com que a gente consiga transformar o que nós precisamos transformar, aplicar um conhecimento, revelar, pesquisar, estudar. Então, é um aspecto muito positivo e produtivo. Então, eu vejo que a semana tem esse sentido da lua minguante, mas ele tem um sentido também de movimento, de ação, para que a gente obtenha melhores resultados em tudo aquilo que a gente está fazendo. A lua, ela transita, né, na linguagem astrológica a gente diz assim, trânsito, que é o movimento dos astros, a lua transita de Capricórnio até Áries, ou seja, é o último quadrante do zodíaco. E esse último quadrante é um quadrante da maturidade, assim, da velhice, no sentido da sabedoria, no sentido da experiência vivida. Então nós podemos, juntando uma coisa na outra, lua minguante e esse quadrante, ter uma profundidade de análise bem legal que a gente em outros momentos talvez não tenha. Tem a condição de realmente aplicar um conhecimento, de desenvolver uma maior sabedoria naquilo que a gente está precisando conhecer para melhorar a nossa vida. Com isso, a gente se prepara para quando chegar a lua nova e aí sim dá o start, dá o início daquilo que precisa ser feito. Então, essa semana ela é bem boa mesmo nesse sentido, sabe? As pessoas às vezes têm um preconceito com a lua minguante. Porque a lua minguante parece que vai tudo minguar, né? A palavra minguar quer dizer diminuir. Então, mas não é assim, não. Porque quando a gente planta, por exemplo, um tubérculo, uma batata, coisas que nascem na terra ou para baixo da terra, a lua minguante é extremamente favorável. Por quê? Porque vamos criar raízes. E o que a gente precisa para uma boa sustentação de uma árvore é que a raiz seja forte e firme. Então, se você pretende fazer negócios, você pretende tomar decisões mais relevantes na sua vida, que tenham que ter longo prazo, durabilidade, a lua minguante é muito boa, porque você vai criar raízes fortes que sustentam depois o desenvolvimento daquilo que você deseja fazer. Então,
se você tem preconceito com a lua minguante, se liberta dele, porque a lua minguante é muito boa. Durante a semana, nós temos aspectos de Mercúrio. Toda semana, todo período, tem aspectos de lua. Praticamente todo dia a lua faz aspectos e isso eu falo no dia a dia. Mas ao longo da semana existem aqueles aspectos que se destacam, porque são entre os astros, entre os planetas, e eles trazem uma informação adicional que vale praticamente, normalmente, para a semana toda. Nessa semana, conforme eu falei, o Júpiter faz trígono com Plutão, mas é no domingo, dia 2. Então, na semana que vem eu vou falar novamente. Mas ele já está influenciando essa semana. Favorece os estudos, as pesquisas, tudo que envolva assuntos internacionais, assuntos de expansão, de crescimento que a gente precise conhecer, é um aspecto positivo, que traz também uma força de afinidade com o poder, no sentido da gente poder fazer as coisas que a gente quer fazer, encontrando facilidades, encontrando o conhecimento necessário para realizar aquilo que a gente precisa realizar. No dia a dia, na prática da vida, favorece assuntos jurídicos, assuntos de comunicação em larga escala e todos os estudos que exijam da gente mais conhecimento. E durante a semana, os aspectos são de Mercúrio. Mercúrio faz um sexto com Saturno, que é um aspecto de oportunidade para que você organize a sua vida. Então, organização do dia a dia, organização de objetos, de coisas, organização de ambiente, organização do seu trabalho, organização pessoal, favorece bastante esse direcionamento organizado de tudo e principalmente a organização do pensamento. Porque não adianta nada organizar a mesa, organizar o ambiente, se não organizar a sua estrutura de pensar. Então essa semana tem isso. E o Mercúrio faz também uma conjunção com Urano, que traz a inovação, a inventividade. Normalmente é um aspecto que deixa a pessoa assim, com muita intuição, insights, ela tem ideias diferentes. Então é hora também de inovar, de pensar, como as pessoas dizem assim, fora da casinha, pensar em algo que realmente é inovador e é diferente. Se você tem ligações profissionais com a inovação, com tecnologia, você vai poder se aproveitar desse aspecto de uma maneira bem forte, porque ele traz mesmo novas possibilidades, novas visões, uma visão diferenciada das coisas. Por um outro lado, é preciso ter cuidado com as movimentações, porque o Urano dá uma eletricidade muito grande. Então, a tendência das pessoas se movimentarem também sem a devida atenção, seja com veículos, seja a pé, seja de bicicleta, do jeito que for, tem que ter uma atenção redobrada para que não se coloque em situações de risco. Ao mesmo tempo, esse Mercúrio fala da comunicação. Então, quando o Mercúrio está bem com Saturno, comunicação séria, estruturada, organizada. A conjunção com Urano já é uma comunicação assim mais livre, mais aberta. Então, é preciso ter cuidado para não se falar coisas sem pensar adequadamente. Porque falar sem pensar não existe. O que existe é falar sem pensar adequadamente. Então, vamos ter essa atenção também com a nossa comunicação, com a nossa fala. Eu digo fala, mas fala, digita, rede social, é onde a gente se comunica. Ter um pouquinho de prudência para não ser imprudente. E quando a gente fala dessa palavra, um cuidado no seu trabalho, na sua vida, em todos os lugares, para não agir de forma imprudente. Mas no sentido geral, a semana é extremamente favorável para que você se organize e se conduza de forma estruturada. A lua minguante no seu mapa astrológico, ela mostra uma predominância do elemento ar. O elemento ar ele está associado ao pensamento mesmo, aos aspectos mentais, E aí reforça tudo que eu falei até agora, quer dizer, é hora da gente examinar a nossa estrutura, a nossa organização, os hábitos, os costumes, as maneiras de fazer as coisas, porque tudo começa pelo pensamento. Então você examine bem, aproveite bem a semana para examinar uma concentração de planetas dentro do intervalo de aproximadamente 120 graus, quer dizer, um feixe de planetas num lugar só,
trazendo uma energia concentrada, uma energia direcionada. E o direcionamento dessa energia para a casa 8, para quem está aqui no Brasil, que é uma casa de transformação, né? Então, eu acho que a mensagem está bem clara. A modalidade predominante é mutável, quer dizer, movimento, mudança. Então, vamos aproveitar essa semana para dar esse melhor direcionamento, porque todos nós podemos melhorar a nossa produtividade, o nosso dia a dia, a nossa maneira de fazer. Essa melhoria é constante. Nas empresas se diz assim, né? Melhoria constante da qualidade, né? Exatamente, da qualidade do quê? Da nossa vida, da qualidade dos nossos negócios, da qualidade da nossa expressão e principalmente a qualidade dos nossos pensamentos, porque é daí que vem todo o resultado que a gente tem na vida. Eu quero convidar você a assistir o podcast Go On, um podcast muito legal que fala assim da trajetória da vida das pessoas. E é importante, é interessante a gente conhecer a vida das pessoas, porque às vezes só os grandes artistas, né? Mas não, tem pessoas comuns, pessoas como eu, como você, que podem ter alguma história de vida legal que serve para a gente também de exemplo, de experiência e de conhecimento. Então assiste, é Go On Podcast, está na descrição do vídeo, tem o link para chegar lá. E cada dia tem a sua característica particular. Nós temos no domingo, né, a força ainda da lua cheia, os aspectos são bastante favoráveis para a movimentação, para a comunicação, até para o comércio, e principalmente comércio imobiliário, né? Mas fora essa parte comercial, parte de trabalho, um dia positivo para os relacionamentos, para lidar com as coisas assim de uma forma concreta e positiva. Então aproveitemos esse domingo. Na segunda-feira já começa a migrar da lua, a lua está cheia ainda, mas já está diminuindo, então ela já entra na força minguante. E os aspectos astrológicos trazem fluidez, facilidade, aprendizado, intuição, oportunidades até de descobertas, de revelações. Então, se você trabalha com pesquisa, ou se você é estudante ou precisa estudar alguma coisa, um dia muito positivo. E nos negócios, no dia a dia, as coisas fluem, né? Não se impressione, é lua minguante. Não, as coisas fluem com uma boa facilidade. Existem favorecimentos para inovação, para tecnologia, para computadores, né, no aspecto do hardware, mas também em termos de softwares também. Então, um momento muito bom para você continuar expandindo e crescendo na sua vida. A terça-feira, um dia, como diz a imagem aí, de flores, né? É um aspecto de lua favorável com Vênus, então traz muita diplomacia, entendimento, Mercúrio com Saturno. Então, olha, reuniões para organizar, para planejar, para ver como é que nós vamos resolver problemas. Um dia para solução de problemas, assim, muito bom mesmo. Então, é uma questão de sintonia. Quando eu digo que o dia é muito bom para alguma coisa, é preciso que a gente se sintonize, é que nem canal de televisão. Ou hoje em dia, YouTube, seja o que for, você entra no canal que você se sintoniza. Então aqui é a mesma coisa, um canal de organização, de administração, de facilidade, de comunicação muito séria, e tudo aquilo que a gente fizer nessa terça-feira tem uma tendência de ter durabilidade e ter, assim, resultados concretos. Então um dia muito bom para atividades em geral. Na quarta-feira eu já não posso afirmar a mesma coisa. É um dia de flores também, mas os aspectos no céu estão um pouco tensos, inclinam a exageros, erro no dimensionamento e nas análises, precipitações, comunicações não fluem com facilidade. Então, assim, o aspecto favorável para esse dia é para fazer compras, mas com cuidado, com cautela para não exagerar. Então, assim, vamos com prudência nessa quarta-feira. Quinta-feira, que é o dia da lua minguante, é um feriado aqui no Brasil, né? Penso que em outros países de origem também, de força do catolicismo, é um dia de feriado também. E é a lua minguante que faz uma quadratura com Vênus, a lua em peixe e tal. Vamos dizer assim, é melhor aproveitar para o lazer e entretenimento, né? Não é um dia muito positivo para grandes movimentos, não. Não por ser necessariamente lua minguante, mas pelos aspectos que acontecem nesse dia. Então, um dia que é melhor você aproveitar
para repousar e para coisas de menor importância, né? Na sexta-feira, apesar de ser a emenda do feriado, que muita gente aproveita para repousar ou para passear, né? Mas é um dia produtivo, um dia de inovação, um dia de tecnologia, um dia de comunicação em larga escala, um dia onde a gente tem a possibilidade de ver as coisas por um ângulo que a gente não via antes, e é um momento dinâmico de comunicação, de transporte, de facilidades em geral. O dia começa com o aspecto da Lua com Saturno, que traz o que? A concretude. Então, tudo isso que eu falei, mas direcionando sempre a resultados. E no sábado, a mesma coisa. Esse sábado é extremamente favorável às atividades comerciais, normalmente que acontecem no sábado, que é comércio de moda, comércio de imóveis, comércio de veículos, coisas dessa monta, né? E também de alimentação. Então, um dia de expansão, um dia de facilidade, um dia bom, um dia bem favorável também aos estudos espirituais, religiosos. Se as pessoas tiverem o seu desenvolvimento nessas áreas, tem esse sábado bem produtivo. Então a gente vê que é uma lua minguante, mas dentro dessa lua minguante a gente tem um tanto de coisas positivas para fazer. Então vamos aproveitar bem a semana, mudar os hábitos que a gente precisa e direcionar melhor a nossa vida.